Olá, meus irmãos e irmãs, paz e bem. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que ele seja para sempre louvado. Este é o nosso projeto Sementes da Quaresma. Hoje, dia 24 de fevereiro de 2023, uma sexta-feira, chegamos ao nosso terceiro episódio, nosso momento de reflexão diário e que acontecerá durante toda a quaresma. Peço a você que compartilhe esse vídeo, encaminhe para os seus amigos e parentes. Vamos construir uma rede viva e saudável de esperança, de quebrantamento. Hoje, segundo a orientação do livro de oração comum, nós faremos a leitura do texto que se encontra em Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Paulo escreveu a Epístola aos Romanos antes de conhecer a igreja que lá estava. Mas ele já ouvia as notícias da fé daqueles irmãos, de como eles estavam vivendo o evangelho com coragem e intrepidez no centro do império, no lugar mais poderoso daqueles dias. E Paulo escreveu para eles estas palavras, que hoje chegam a nós e serão lidas, ouvidas e refletidas por nós para a nossa própria bênção e edificação. O versículo 16 do primeiro capítulo de Romanos diz: Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. A primeira pergunta que se coloca no meu coração quando eu leio uma passagem como esta é: por que Paulo poderia sentir vergonha do Evangelho? Paulo poderia sentir vergonha do Evangelho por pelo menos duas razões. Primeiro, porque é uma narrativa muito simples, de gente pobre e que tem aspirações grandiosas. Segundo o Evangelho, a segunda pessoa da Trindade, o Logos eterno de Deus, fez-se homem, mas não um homem qualquer, não um príncipe, um rei ou um grande sacerdote de uma importante religião. Fez-se carpinteiro na cidade de Nazaré, filho de José, filho de Maria, um pobre dos seus dias. E este pobre de Nazaré, ele se levantou e anunciou que o reino de Deus era chegado e que ele era um sinal da chegada do reino de Deus e que todos deveriam mudar a consciência, se arrepender de seus pecados e seguir a mensagem que ele anunciava. Ele o fez com tal coragem e intrepidez que os religiosos e os poderosos da política se uniram e se levantaram contra ele, julgando-o e condenando-o à cruz. Ele morreu na cruz. Mas segundo esta narrativa, ele ao terceiro dia ressuscitou e foi assunto aos céus e deixou-nos a promessa que retornará em poder e grande glória. Ora, ter este herói, que é o pobre de Nazaré, e anunciando que todas as pessoas, todos os seres humanos serão reconciliados com Deus pela fé nas suas promessas e nas suas palavras, deveria soar bem estranho para os romanos, que tinham um conhecimento profundo da mitologia grega, das religiões gregas, que tinham deuses como Zeus, Apolo, Afrodite, Dionísio, e aqueles que experimentavam a religião romana, que hoje a gente chama de mitologia, mas na época era religião, com deuses poderosíssimos como Júpiter, Mercúrio. Então, essas histórias, essas teodiceias, essas histórias da justiça, de acordo com as tradições das religiões mais comentadas e conhecidas daquela época,
não batiam com essa narrativa do Evangelho, mas é exatamente aí que a coisa muda. Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, mesmo sendo tão diferente da proposta das religiões de vocês, e mesmo sendo vocês, essa segunda razão, o local mais importante do Império Mundial, eu não me envergonho disso, de vocês que estão em Roma, não me envergonho do Evangelho quando falo a vocês que estão em Roma, porque, disse Paulo, o Evangelho é dinamis theou, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Preste atenção, porque essa elucidação paulina é extremamente importante. O Evangelho não é uma narrativa mítica. O Evangelho não é uma história sobre um pobre que viveu há 2000 anos atrás em Nazaré. O Evangelho é algo poderoso que está presente em nossas vidas e no nosso dia a dia. É poder de Deus. Jesus Cristo está vivo. O poder que dele emanou e produziu curas, transformações, libertações, está presente em todo aquele que a ele está conectado pela fé. Então o Evangelho é poder de Deus. Mas poder para quê? Não é poder para curar, libertar, ainda que isso ocorra. É poder para salvar. E o que significa salvação? Esta é uma pergunta que eu me fiz muitas vezes ao longo da minha vida, e eu posso dizer a você: salvação é estar livre de uma vida que não tem sentido algum. Uma vida que está destinada à morte e à tragédia. Quando a gente pensa materialisticamente a vida, a gente tem que analisar a existência como uma grande tragédia, porque nós estamos destinados ao envelhecimento, à enfermidade e à morte. É só isso, não tem outra história. Mas quando nos acessamos o poder de Deus, do Evangelho, nós compreendemos que eu e o Pai somos um só. Assim como Jesus é um só com o Pai e com o Espírito Santo, pela fé em Cristo Jesus, eu me dou conta que eu também e você, nós somos um só com o Pai. Nós fazemos parte da grande divindade que move todas as coisas e que é eterna. Essa consciência é a salvação da tragédia da existência materialista. O Evangelho não é uma narrativa, é o poder de Deus para nos salvar de uma vida sem sentido, uma vida desprovida de razão, que é apenas a expectativa da morte. E aí me lembra o Martin Heidegger: o ser humano é um ser jogado no mundo, destinado à morte. Que situação desesperadora. Paulo continua dizendo: é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu, porque começou essa história com os judeus, mas também de todos os gentios, como eu e você. E ele diz no versículo 17: porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. A justiça de Deus, eu sempre achei estranho as pessoas dizerem Deus é amor, mas também é justiça, mesmo que ameaçando as pessoas. Justiça de Deus é graça e misericórdia. A justiça segundo o Evangelho é o dom de Deus àqueles que não merecem este dom. Isto é graça. E é a não punição de Deus para aqueles que mereceriam tal punição. Isso é misericórdia. Porque a justiça de Deus só pode ser conhecida através do Evangelho, através do que Jesus disse, do que Jesus viveu. E Jesus foi exatamente a encarnação dessa justiça, que é graça e que é misericórdia para todos nós, de fé em fé. E a gente vai confirmando a nossa fé e ela vai aumentando. Como está escrito, o justo, aquele que recebeu pela fé a justificação de seus pecados, vive não pelos olhos, não pelos sentidos, não pelo tato ou paladar, mas pela fé, pela certeza que tem em seu coração da fidelidade, da bondade, da justiça de Deus, que é graça e misericórdia. Vamos orar? Ó Deus eterno, muito obrigado por tua bondade de nos revelar no dia de hoje o teu amor para com todos nós. Liberta-nos de toda catividade, de toda prisão que nos aliena da nossa real natureza como partícipes desta divindade. Guarda-nos e fortalece-nos em nome de teu Filho Jesus. Amém.